Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Raquel Martins e nesse canal nós falamos sobre salvação, justiça, reino, poder de Deus. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, fica conosco e vamos nos alimentar na palavra de Deus. Nós falamos na semana passada sobre o nosso inimigo e nós temos que conhecê-lo cada vez mais. Vimos suas táticas, como ele operou, né, no início ali da criação da humanidade, persuadindo Eva, Adão ao pecado. E nós vemos, né, suas táticas, como falamos no outro vídeo, tão presentes na era atual. Então é de suma importância nós conhecermos o nosso inimigo. Por quê? Porque a palavra de Deus diz mesmo em Paulo, vai dizer em 2 Coríntios 2,11, ele diz assim: para que Satanás não alcance vantagens sobre nós, pois não ignoramos quais são as intenções dele. Então, o fato de ignorarmos, né, o inimigo, suas intenções, em outras traduções, as intenções está dita como maquinação e ardis. O fato de nós ignorarmos muito, não termos o conhecimento necessário à luz da palavra de Deus, ele pode ganhar vantagem sobre nós. Então, a palavra de Deus, ela nos ampara, né? Ela nos dá toda a ferramenta para estarmos em Cristo e termos uma vida com abundância. Então, vamos conhecer o nosso inimigo, como você já viu no título, conhecendo o nosso inimigo. Vamos começar pela 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Ele vai ser conhecido e mostrado na Bíblia como o nosso adversário. Vamos ler o texto. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Olha que interessante. Ele não só nesse texto se apresenta como nosso adversário, mas também sobre aquele que procura alguém para devorar, ou seja, para destruir, com sede de destruição, para devorar. Então, nós podemos perceber que tudo que está por trás de destruição, de devorar, ele veio com essa sede, com essa gama, nós podemos entender que ele está por trás dessas situações. Por isso que na Bíblia, né, muitas pessoas até mesmo perguntam, mas e aí, drogas é lícito ou não é lícito? Cristão, por que cristão não usa drogas? Por que não é aconselhável? Porque as drogas, os vícios, né, ele tem como consequência a destruição do ser humano, da saúde do ser humano. Então Deus, ele nunca vai permitir, né, em sua lei, algo que venha nos destruir. Então tudo que vem para nos destruir, como nós podemos ver a cocaína, as drogas, o cigarro, com as doenças, né? Tudo que vem para nos destruir, todo tipo de vício que nos destrói, que nos corrói, que devora a nossa vida, que nos torna escravo, advém de Satanás. Por quê? Porque ele é nosso adversário. Ele tem sede de nos destruir. Ele nos odeia porque nós somos a semelhança de Cristo Jesus na terra. Então, é de suma importância, né? E essa palavra Satanás, ela aparece mais de 50 vezes na Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Então, em hebraico, ela vai se apresentar como Satã, né? E em grego, como diabo, ou diávolos, né? Se eu não me engano, diabo ou diávolos em grego. Mas ambos significam opositor, adversário. Então, nós podemos ver que ele não somente é o nosso adversário, como também é príncipe deste mundo. E quem vai declarar isso vai ser Jesus. Jesus em João, capítulo 14, versículo 30, ele vai dizer: ele vai dizer aos seus discípulos, já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Por quê? Porque Jesus não tem consenso, não tem concórdia, não tem comunhão com as trevas. Então, ele estava se referindo a Satanás. Ele também pode ser aparecido, né, e reconhecido, conhecido na palavra de Deus como Deus deste século. Vemos esse texto, creio que é muito conhecido, em 2 Coríntios 4:4.
que vai dizer: nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, que luz é essa? Como você vê que ele não somente é o Deus deste século, mas também nesse texto nós vemos como ele trabalha, cegando o entendimento dos incrédulos, para que eles não vejam, né, a luz do evangelho da glória de Cristo. Ou seja, que luz é essa? É a luz que Isaías, né, no capítulo 9, o profeta do Antigo Testamento já predizia sobre o Messias, né? Capítulo 9, versículo 12, eu vou até ler com vocês, e ele diz: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Então, essa luz que o profeta falou no Antigo Testamento, agora se cumpre no Novo. Quando Jesus, no capítulo 8 de João, no versículo 12, ele vai se declarar como a luz, né? Então, a luz, o verbo vivo, e que se fez carne, né? A luz que ilumina as nossas trevas. E ele vai dizer: falou-lhe, pois, Jesus, João 8,12, outra vez dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em treva, mas terá a luz da vida. Então, a partir do momento que Satanás ele trabalha para cegar o entendimento, para que não venhamos ter vida, não venhamos ter clareza, não venhamos andar em luz, venhamos andar automaticamente, né, perdidos, Jesus, em contrapartida, ele é a nossa luz que alumia a nossa vida para nos dar vida e vida com abundância, como ele prometeu em João 10. Podemos ver também que ele é o príncipe dos demônios. Em Lucas 11, quem vai dizer isso são os fariseus. Os fariseus está ali presente na expulsão, quando Jesus está expulsando um demônio, e vai ocorrer a blasfêmia dos fariseus. Então, eles vai dizer assim, Lucas 11, capítulo 11, abre a Bíblia, vamos ser crentes de Bereia, vamos examinar a palavra, né? Por quê? Porque o intuito é a gente conhecer, né? O intuito é a gente aprender, meditar, Então, vamos lá. Lucas 11, 15 versículo 15 ao 18, eu vou ler só o 15, mas se você na sua casa, você pode ler o 18, que vai complementar com o que eu vou ler agora. Mas alguns deles diziam: ele expulsa os demônios por Beelzebul, o príncipe dos demônios. E aí Jesus, no versículo 18, ele fala assim: mas se Satanás está dividido contra ele mesmo, né? Então, ou seja, ele estava se referindo, Beelzebul, o príncipe dos demônios, ele estava se referindo a Satanás. Então, ele é visto como príncipe dos demônios e príncipe das potestades do ar. Sabemos, né, que existe hierarquias no inferno, assim como existe hierarquias no céu. Podemos falar isso mais à frente, mas sabemos, né, e Paulo não nos deixa isso obscuro. Ele fala sobre as hostes espirituais da maldade, os principados, as potestades, que é de classe mais elevada. Então, aqui nós vamos ver no texto, em Efésios 2:2, que ele é o príncipe das potestades do ar, ou seja, da maior classe hierárquica, né, que comanda o reino das trevas. Então, podemos ver isso na Bíblia. Olha o que vai dizer: em que noutro tempo andaste segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, quem são filhos da desobediência que são guiados, né, pelo espírito do príncipe da potestade do ar? São aqueles que vivem deliberadamente na prática do pecado, são filhos da desobediência, né? Então, nós podemos entender que aquele que vive pecando tem uma vida dominada e guiada pelo inimigo, porque sempre digo nos meus vídeos, não existe meio termo, ou ao caminho da verdade, ou ao caminho da mentira, ou é o espírito do erro que influencia, ou é o espírito da vida. Então, a gente precisa da verdade, da vida, então a gente precisa ter isso bem claro em nós. 1 João 3,8, ele vai dizer sobre isso, corroborando, falando, né, abordando sobre os filhos da desobediência. Aquele que pratica o pecado procede do diabo,
Porque o diabo vive pecando desde o princípio. E para isso, oh aleluia, se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo. Então, ele sim, ele veio para enganar, persuadir, dominar, né? Nós podemos ver que todos esses textos falam um pouco do que ele é, falam um pouco do que ele faz. Na blasfêmia dos fariseus, fez eles blasfemarem, né? Através dos filhos da desobediência, fazem essas pessoas andarem em desobediência, andarem em perdição, andarem em trevas, andarem em caminhos cegos, sem direção, né? Mas para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então, se você, né, que está caminhando com Cristo, ou parou aqui nesse vídeo, né, ainda não entregou a sua vida para Jesus, não importa como você esteja, não importa da maneira que você se encontra hoje, nesse exato momento, se você hoje entregar a sua vida para Cristo Jesus e viver uma nova vida mediante a palavra do Senhor, o Espírito Santo morará em seu coração e você agora terá uma nova vida. Uma vida essa não dominada por esse Espírito, e você não será mais escravo de Satanás. Será agora filho de Deus, amado pelo Senhor. E eu finalizo aqui com a última característica que podemos ver, né? Se vocês encontrarem aí na palavra, pode deixar nos comentários. Olha, Raquel, eu vi aqui que tem uma outra característica, né? Que podemos, que a Bíblia relata sobre o inimigo. Pode deixar nos comentários, porque aqui o propósito é a gente crescer junto. Então, o último tópico é ele enganador, né? Nós vemos que o inimigo, ele trabalha muito com engano esse que é muito sutil, né? É o ardis, né? Os ardis. Em 2 Coríntios 11, 3, vai dizer assim: mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos e os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Então você vê, né, que aqui a preocupação do apóstolo Paulo é que eles fossem o quê? Corrompidos pelo espírito do engano, porque ele é enganador. Então o papel dele é o quê? Nos corromper. E muitas das vezes ele faz isso em nossa vida de forma muito sutil, de uma forma que a gente, não, isso aqui não tem nada a ver. E quando vai ver, tem tudo a ver, né? Então, a gente precisa estar muito atento sobre todas, né? Sobre tudo que atribui ao nosso inimigo, para que a gente não seja enganado, para que a gente não seja persuadido por ele, mas sim, agora iluminados pelo poder da palavra, possamos estar fortalecidos para resistirmos, para combatermos na força do Senhor. Que Deus possa te abençoar nessa terça-feira, e no próximo vídeo falaremos sobre a sua origem, né? Como podemos ver a origem do inimigo. Então que Deus possa te abençoar, graça e paz.